presidente Jair Bolsonaro teria compartilhado para seus interlocutores em grupos privados um artigo escrito pelo jornalista José Roberto Guzzo, em que Guzzo alerta sobre um golpe de Estado em curso, protagonizado pelos autoproclamados protetores da democracia. No artigo, Guzzo aponta: trata-se aqui de um golpe em câmara lenta, a ser organizado na frente de todo mundo e executado justamente pelos que se apresentam ao público como os grandes defensores da democracia, do Estado de Direito e do poder civil, e que no Brasil de hoje se sentem angustiados com a ameaça de perderem os confortos que têm. É gente que vem com uma doutrina destes nossos tempos e talhada exatamente para a situação do Brasil de hoje. Para salvar a democracia, dizem seus pregadores, é preciso ignorar as regras da democracia e anular, de um jeito ou de outro, os resultados da eleição presidencial, que será feita em outubro próximo através do voto popular, conforme for esse resultado, é claro. Ou seja, para haver democracia, é preciso que não haja democracia. O jornalista ironiza a narrativa adotada, segundo a qual eleições realmente livres são um perigo, já que o povo poderia eleger representantes que os representariam e governariam conforme seus desejos. Guzzo explica que os agentes do mecanismo são os ministros do Supremo Tribunal Federal e os políticos do Brasil Velho, com o apoio da velha imprensa e de setores que ganham com a corrupção. Guzzo diz: esse golpe está sendo montado pelos inimigos do presidente da República e tem o objetivo de impedir que ele seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. A ideia geral é dar a vitória para o seu único adversário real na eleição, o ex-presidente Lula. Ou, se isso não for possível pelo desenrolar dos acontecimentos, então que o governo vá para qualquer outra pessoa ou para qualquer outra coisa, desde que não seja ele. Não utiliza essas palavras, é claro, mas também está claro que é exatamente isso que estão fazendo. A operação é tocada em público. Seus principais agentes são os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Alto Aparelho Judiciário de Brasília. Logo em seguida, vêm os políticos do Brasil Velho, bichado e inimigo do progresso, dos túmulos do PSDB a José Sarney, dos que querem roubar e estão em síndrome de abstinência, dos parasitas da máquina estatal, dos fracassados que precisam voltar ao governo e afastar o risco de perderem o resto de suas carreiras. O golpe é apoiado abertamente pela maior parte da mídia, tanto os jornalistas quanto seus patrões. Traz consigo ainda o consórcio nacional formado pelos empreiteiros de obras públicas, os empresários pirata, os ladrões em geral, as classes intelectuais, as empresas aflitas com as questões de gênero, raça e sustentabilidade, os artistas de novela e os banqueiros de esquerda. Para eles, de duas uma, ou é Lula ou então é qualquer solução que não seja Jair Bolsonaro. E se no fim de todas as contas e apesar de todos os esforços não der certo, aí vai ser feito tudo para impedir que ele governe o Brasil e execute os projetos que a maioria do eleitorado aprova. O jornalista mostra os sinais do golpe como propostas sendo debatidas no Congresso para diminuir os poderes do presidente ou facilitar seu impeachment ou tentar abrir uma nova CPI nos moldes da CPI da Covid, que, sem investigar nenhum dos indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal aos estados e municípios, dedicou-se a desgastar o governo federal e a perseguir apoiadores do presidente. Guzzo lembrou que a CPI da Covid foi aberta a mando do ministro Luiz Roberto Barroso e acrescentou: pode muito bem mandar abrir uma segunda, queira ou não queira o presidente do Senado, uma nulidade que, quando se fala em Supremo, morre de medo até do homem do cafezinho. Se não for Barroso, pode ser outro ministro qualquer. O jornalista mostrou ainda um importante sinal do golpe, a narrativa do combate à fake news. Guzzo disse: bem mais concreta, é a ofensiva para socar em cima do Brasil, a qualquer custo, medidas de repressão policial contra as chamadas fake news nas redes sociais.
Na verdade, uma agressão direta à liberdade de expressão, com o objetivo declarado de censurar as mensagens de direita e prejudicar a campanha eleitoral de Bolsonaro. As redes são o único meio de comunicação para ele. A mídia tradicional é sua inimiga de morte desde a campanha de 2018 e continuará sendo. O que lhe sobram são as redes. É contra as redes, portanto, que se dirige a repressão. Naturalmente, vende-se a ideia do combate às notícias falsas como um gesto de defesa da democracia. É exatamente o contrário. Quem vai decidir que uma notícia é falsa e, portanto, deve ser punida? O ministro Alexandre de Moraes e seu inquérito perpétuo e rigorosamente ilegal contra as fake news e os atos antidemocráticos? A mera ideia é absurda. O ministro Ricardo Lewandowski, o Superior Tribunal Eleitoral? Aí é até pior. O TSE, além de contar com a presença dos mesmos Moraes e Lewandowski, é presidido pelo ministro Edson Fachin, que anulou as 4 ações penais contra Lula, incluindo suas condenações pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em terceira e última instância e por 9 juízes diferentes. O jornalista enfatizou o papel da velha imprensa, dizendo: a imprensa, por sua vez, defende cada vez mais abertamente algo tão parecido com um golpe de Estado, mas tão parecido que não dá mais para notar a diferença. É o que se vê com a constante e maciça pregação, segundo a qual Bolsonaro não tem condições de ser presidente da República, que o país não aguenta um segundo mandato, que a democracia não vai sobreviver à sua vitória, etc, etc, etc. Há, nessa campanha, a negação pura, simples e permanente de fatos objetivos. Além do mais, quem quer votar em Bolsonaro é descrito como fanático, inimigo da democracia e incapaz de exercer, por deficiência mental ou moral, o direito de voto ou a liberdade de escolher um candidato de sua preferência. Não se admite mais na mídia simplesmente que seja lícito votar em Bolsonaro. É como se os 58 milhões de brasileiros que votaram nele em 2018 não tivessem a qualificação necessária para agir como cidadãos. Na verdade, não se vê nada de parecido na imprensa desde a campanha de Carlos Lacerda, patrono-mor da direita nacional, contra Getúlio Vargas, santo padroeiro da esquerda, na eleição presidencial de 1950. Não pode ser candidato, dizia Lacerda. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Qual a diferença? Guzzo conclui dizendo: a chave de tudo, porém, está no Supremo. A impressão que se tem, pelos fatos ocorridos em público até agora, é que o STF dará sim um golpe de Estado para impedir um segundo mandato de Bolsonaro, caso chegue à conclusão de que pode dar esse golpe, ou seja, se tiver certeza de que todo mundo vai baixar a cabeça se os ministros virarem à mesa. Só não dará se achar que não consegue. Não há nada de tão extraordinário assim nesse cenário. Fachin anulou todas as condenações de Lula no que foi possivelmente o ato mais insano da história do Poder Judiciário no Brasil, porque achou, e com toda razão, que podia fazer isso sem oposição real de ninguém. Alexandre de Moraes acha que pode ir dobrando a aposta em seu inquérito ilegal, porque comete absurdo em cima de absurdo contra as leis em vigor no Brasil, a começar pela Constituição Federal, e ninguém, nem o Congresso, nem o próprio Judiciário, diz nada contra as suas decisões. O fato é que, a respeito de Fachin, Moraes, Lewandowski e Barroso, sempre se pode esperar o pior possível. Pensando no conjunto da obra dos 4, é possível que aconteça pior do que se espera. O resto não melhora as coisas em nada. Basta fazer a conta mais óbvia de todas. Dos 11 atuais ministros do STF, 7 foram nomeados por Lula e Dilma. Dos 4 restantes, um é Gilmar Mendes e o outro é Alexandre de Moraes. Qual a imparcialidade que se pode esperar, honestamente, de um grupo como esse?
No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outros. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, em residências de familiares e em gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.